E apareceu alguém do meu lado dizendo: não permitimos que alguém participe dos nossos cultos com a cabeça coberta. Eu respondi para ele: amigo, é o seguinte, isso é da minha cultura. A minha nação, a nação que eu pertenço, pratica isso há mais de 1000 anos. Isso é da minha religião. Eu entendo que para honrar a Deus, eu preciso ter a minha cabeça coberta. E eu vi, chefe, eu ouvi dessa pessoa que chegou ao meu lado o seguinte: se o senhor não quiser descobrir a sua cabeça, o senhor se ponha daqui para fora, porque aqui não permitimos a pessoa participar de um culto com a cabeça coberta. Entendeu? Ele meteu lá no relatório dele, mandou lá para Jerusalém. O chefe do Mossad, que é um general, leu. O quê? Que é isso? Essa gente estão querendo vir aqui para o nosso país com essa doutrina? Eu vou mostrar para essa gente que aqui não é lugar disso, que aqui nós honramos a Deus. Eu vou mostrar para essa gente que nós somos servos de Deus. E eles não vão permitir que eles ensinem o nosso povo a blasfemar diante de Deus. Quando esses camaradas chegarem aqui, vocês me avisem. Entendeu, pastor Eugênio? Olha, em 2005, 6 meses depois, já estava no respaldo, viu, pastor? Tá? E lá você fazer as paredes de uma congregação não é brinquedo não, viu? Tem que ter 3 metros de largura, de espessura, para suportar bombas. Viu, pastor Eugênio? O exército de Israel, viu, pastor Eugênio? O exército de Israel foi com tropas, tanques de guerra, homens armados de metralhadora, meter a metralhadora na cara de todo mundo ali, viu, pastor Eugênio? E se alguém abrisse o bico, levava bala na cara. Levava bala na cara. E com os tratores botaram tudo no chão. Destruíram tudo. Entendeu? E se alguém abrisse o bico, bala na cara. Bala na cara. Não satisfeito com isso, pastor Eugênio, 2 meses depois, voltaram lá novamente com tropas. Agora não trouxeram tanques, não trouxeram tratores, mas tropas armadas. Novamente, 2 meses depois, ó, arma na cara, e quem abrisse o bico levava bala na cara, viu, pastor? Insultaram, ofenderam, maltrataram. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque tem a doutrina do chapéu. Tem a doutrina do chapéu. Comece então, pastor Eugênio, a refletir. O fracasso da doutrina do chapéu mostra também que a doutrina do véu não existe. Entendeu? Então, o que impediu... Presta atenção. O senhor acha que Deus não tem um propósito com o povo de Israel? O senhor não leu lá em Romanos? E não está claro que o apóstolo Paulo deixa claramente que Deus tem um propósito com a nação de Israel. E que vai fazer uma obra gloriosa no meio deles. O senhor deve ter visto isso já. Nas cartas aos Romanos. Então o senhor acha que o Espírito Santo inspirou a congregação fazer uma doutrina do uso do chapéu, proibindo o uso do chapéu, se é propósito dele entrar em Israel? Então veja, eu vou mostrar agora
documentos para o senhor ver isso, que eu não estou contando história para o senhor. Tá? Fizeram doutrina do chapéu e se deram mal, ofenderam, insultaram os judeus aqui no Brasil e se deram mal lá em Jerusalém. Entendeu? Aí faz a doutrina do véu, faz a doutrina do chapéu. Nós somos uma igreja cheia de doutrina, nós temos doutrina para tudo, entende? Para tudo. Então, é um amontoado de idiotices que não tem fundamentação nas escrituras, entendeu? Vou citar mais uma para você, vou citar mais uma para você. Entendeu? É o seguinte, na congregação nós não temos, somos que nem vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês são assim. Nós não temos um trabalho de missões, um departamento preparando pessoas para levar missões, o evangelho, a pregação para outros países, outras nações. Congregação está em outras nações, em outros países. Mas é assim que funciona. Tinha um irmãozinho aqui do Brasil, tá? Ele foi para a Turquia, lá com a família dele, lá para a região lá onde moravam os seus pais. Chegou lá, beleza, abriu a sala, para receber alguns familiares, para participar de uma reunião familiar cultuando a Deus. Esses familiares gostaram, trouxeram outros parentes por afinidade, e estes gostaram também, trouxeram os outros parentes e parentes por afinidade e amigos. E pastor Eugênio juntou ali uma grande multidão, sabe? Uma coisa linda, todo mundo louvando, glorificando a Deus, sabe? Era uma coisa extraordinária, muito linda de ver, de participar, entendeu? Aí o irmãozinho teve uma ideia, vou chamar o ancião lá do Brás para oficializar a obra aqui. Chamaram lá o ancião da congregação aqui de São Paulo, do Brás. O ancião foi lá, chegou lá, olhou aquilo e falou, não pode, porque a nossa doutrina, nós temos doutrina, não pode ter barba grande, não pode ter barba, não pode ser barbudo. Entendeu, pastor Eugênio? Que nós temos a doutrina do barbudão, entende? Nós temos a doutrina do barbudão, do bigodão, entendeu? Tem um monte de doutrina. Então, o que aconteceu é o seguinte, nessa região, quem tem o rosto raspado, assim, que nem eu tenho, você tem também, é homossexual. Entendeu? Sabe o que aconteceu? Botaram o ancião, para correr, entendeu? Pensa um pouco. Você deve, não sei se você viu o primeiro vídeo que eu falo, que eu fiz sobre a doutrina do véu, e lá eu uso o argumento do absurdo, né? Que se você prega o uso e costumes do véu, devia pegar também o uso dos costumes da escravidão. Porque Paulo não escreveu uma linha contra a escravidão. Ele não se manifestou contra a escravidão. Entendeu? Ele respeitou a cultura da escravidão. Porque se ele não tivesse respeitado também, rapidinho a turma tinha passado a faca no pescoço dele. Não, nada, tinha crucificado ele. Por quê? Por que isso? Porque o Estatuto da Escravidão tinha por trás a lei romana, entendeu? E quem se opusesse contra a escravidão estava se opondo à lei e iria morrer. E ele não ia ter a chance de escrever as 27 cartas lá, as 13 cartas que estão lá no Novo Testamento, entendeu? Então ele respeitou. E ele passou as instruções que eu acredito você conhece. São essas que estão passando aí agora. E não somente Paulo passou instruções a respeito de que as pessoas se submetessem ao regime da escravidão. Entendeu? Passou essas instruções. Não somente Paulo, como também Pedro fez isso. Por quê? Porque nós temos que respeitar a cultura dos povos. Entendeu? Temos que respeitar a cultura dos povos, enquanto isso é possível, que não agrida aí a nossa consciência cristã, entendeu? Quando agride a nossa consciência cristã, precisamos
da guia de Deus para saber como agir no meio dessa nação. Eu conheço a história de um missionário que ele conseguiu penetrar, isso foi há 50, 60 anos atrás, ele conseguiu penetrar no seio de uma nação indígena que sepultava os velhos doentes. Ele chegou naquele dia, admitiram ele dentro daquela nação, e no primeiro dia ele assistiu o ritual de sepultamento de um idoso doente, o sepultamento desse idoso. E que fazer nessa situação? Você tem que ter a direção de Deus e a guia de Deus para saber o que você, se é da vontade de Deus que você faça alguma coisa. Porque pode ser que seja da vontade de Deus que você fique quietinho. Entendeu? Ele não sabia falar a língua desses índios. Era o primeiro dia que ele estava entrando dentro da aldeia para começar a conviver com aquela nação, para aprender a linguagem deles e começar depois a falar do Evangelho, falar de Cristo. E sabe o que o Espírito de Deus mandou ele fazer? Ele pulou dentro da cova e começou a falar na língua daqueles índios, que não era para sepultar aquele homem, porque o Deus que o havia enviado ali iria curá-lo pelo seu poder. E que o Senhor estava ali, o Senhor Deus Criador de todas as coisas estava ali, dizendo para eles não fazerem isso, porque o Senhor Deus Criador de todas as coisas ia curar aquele índio. E os índios perceberam, como esse homem nunca esteve entre nós, esse homem não sabe falar uma palavra da nossa língua, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Botaram o idoso no chão, e ele saiu da cova, foi lá, impôs a mão sobre o enfermo, e orou, e Deus curou na hora. Entendeu? Mas você tem que agir com a guia de Deus, mas se não, você tem que ficar quietinho. Sabe por quê, pastor Eugênio? Porque usos e costumes, a cultura dos povos, mudam com o tempo. No caso da escravidão, era da vontade de Deus que os usos e costumes da escravidão fossem vencida pelo poder do cristianismo, pelo poder do evangelho. Porque já era muito, viu, pastor Eugênio, para aqueles povos, ver as reuniões da igreja cristã, ver que donos de escravos sentavam-se ao lado de escravos. Percebe, pastor Eugênio? Então a cultura dos povos tem que ser respeitada. Agora, se você faz uma doutrina de usos e costumes, vai haver um lugar, uma nação onde você não possa levar a sua pregação, a sua mensagem. Por quê? Porque você não vai ser aceito. Você não vai ser aceito. Você deve ter aí a doutrina das roupas, não tem? Que a mulher tem que ter a saia média até o comprimento da saia, que não pode usar blusa sem manga. Aqui nós temos tudo isso, entendeu, pastor? Mas se Deus te enviar um missionário, enviar você, pode ser que ele resolva enviar você para o meio de uma nação indígena que estão todos pelados. Esses índios estão em lugares difíceis, pastor, dificílimos, tá? Não tem, entenda, não tem estrada, não tem ônibus, não tem metrô, não tem, não tem campo de pouso para pousar com um avião, entendeu? Não tem caminho para você ir de bicicleta, de motocicleta. A estrada é o rio. E os rios, você chega a um determinado lugar que você tem que parar, descer da canoa, tem que pegar suas coisas e andar 6, 8, 10, 12 quilômetros para deixar lá suas coisas e voltar para pegar sua canoa. Pôr a canoa nas costas e carregar mais 8, 10, 12 quilômetros para depois poder embarcar nela novamente. Para você chegar num lugar, entendeu? Para você chegar num lugar onde não é uma cidade, uma vila. Eu vou chamar a rua, com 2, 3 casas de um lado, 1 ou 2 casas do outro. Tem 3, 4 famílias que vivem ali do extrativismo da selva, comendo o que a selva tem para oferecer. E lá você não vai encontrar uma aspirina para você tomar para curar uma dor de cabeça. Quanto mais calcinha, sutiã, vestido, calça, cueca para 100, 200, 500, 1000 pessoas. Entendeu, pastor?
você vai ter que falar do amor de Deus para eles, todo mundo com a bunda de fora.